Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. O pastor não se encontra, ele está em Franca ali, para os cultos, para o companheirismo, com o pastor Osmar, com os irmãos, pastor Mendes. Então vamos dar uma pequena palavra. Anotei um monte de parágrafo aqui, mas vamos tentar ser bem rápidos. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E depois podem abrir em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Apocalipse 3, 14. Que diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Também em Apocalipse capítulo 10, uma escritura muito familiar a nós, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Inclinemos nossas cabeças, vamos orar. Senhor, abençoe esta pequena palavra que vamos tentar trazer nesta tarde, Senhor. Anotamos os parágrafos, mas precisamos que o Senhor traga a inspiração. Sem a inspiração do Espírito Santo, é morto, é seco e não tem vida, e não produz vida, e não transforma a vida de outros. Que possa ser algo inspirado, Senhor, e não apenas palavras. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, abençoe todos que estão acompanhando esta transmissão e os poucos que vieram hoje para nos auxiliar. Em nome de Jesus Cristo é o que te pedimos. Amém. Eu queria falar um pouco sobre o sétimo anjo de Apocalipse 10. Nós, crentes da mensagem, muito ouvimos falar, é algo familiar a nós, o sétimo anjo, e esta escritura que lemos. Muitos de nós, eu não vou poder dizer todos, até por isso estou trazendo esta palavra, mas muitos de nós cremos que Brana é este sétimo anjo de Apocalipse 10. Mas nem todos têm tido este entendimento. Alguns isolam alguns parágrafos e dizem que este sétimo anjo viria ainda, e que o irmão Branham não é este sétimo anjo. Também há outros que confessam que o irmão Branham é sim este sétimo anjo. No entanto, negam que ele tenha revelado todos os mistérios de Deus, esperando ainda que sejam revelados. Estes, involuntariamente, negam também que o sétimo anjo é o irmão Branham e que nos dias do seu ministério, todo o mistério de Deus foi revelado. Mas vamos percorrer através dos parágrafos da mensagem e vamos ver quem é o sétimo anjo. Por que ele é chamado de sétimo anjo? De onde o sétimo anjo viria? O que ele faria? Vamos percorrer através da mensagem e através da mensagem ver que o irmão Branham foi este sétimo anjo. Um verdadeiro profeta de Deus não dá testemunho de si mesmo. Com certeza, o irmão Branham nunca chegaria para a congregação ou em algum lugar, em alguma reunião, e diria que ele era este sétimo anjo. Mas ele mostraria a Escritura, ele mostraria os acontecimentos daquele dia, para então mostrar para o povo que o sétimo anjo estava na terra nos dias da sua vida. E por que o sétimo anjo é chamado de sétimo anjo? Porque o sétimo anjo de Apocalipse 10 é chamado de sétimo anjo.
porque ele é o anjo da sétima era da igreja. Nos dias da voz do anjo da sétima era da igreja, se cumpriria o mistério de Deus. Tem havido muitos, desde muitos anos atrás e ainda hoje, que fazem uma separação do sétimo anjo da era da igreja, em Apocalipse 3,14, como lemos, do sétimo anjo de Apocalipse 10. Há um povo, alguns, que fazem esta separação, para dizer que o irmão Branham não foi o anjo de Apocalipse 10. Para dizer então que o irmão Branham não revelou todos os mistérios e que então deveria vir outro para assim o fazer. Mas isto está contra a mensagem do irmão Branham. Veremos agora que este anjo é o mesmo. O anjo da era da igreja de Laodiceia, o sétimo mensageiro, a sétima era da igreja, é o anjo de Apocalipse 10, é o sétimo anjo de Apocalipse 10. E ele é chamado de sétimo anjo em Apocalipse 10, porque ele é o sétimo anjo da sétima era da igreja. Na mensagem à era da igreja de Laodiceia, parágrafo 21, o irmão Branham diz o seguinte: agora, esta pessoa, que neste verso é chamada anjo, na versão do rei Tiago não é um ser celestial. O sexto anjo tocando a trombeta, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9,13. E o sétimo anjo segundo esta ordem, está em Apocalipse 11,15. O irmão Branham está falando que o anjo, um ser celestial, aqueles que tocam as 7 trombetas, que são para Israel, que é Deus tratando com Israel, eles são seres celestiais. Você vê ali em Apocalipse 9,13, ali está o sexto anjo, que toca a sexta trombeta. E ali então aparecem Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin, e trazem aquela perseguição aos judeus, e torturam, e matam, e perseguem os judeus, para que por meio disso, Deus conseguisse levar os judeus à sua terra, para que a nação de Israel fosse estabelecida mais uma vez, para que aquela bandeira tremulasse mais uma vez depois de 2.500 anos, como o irmão Branham diz nas mensagens. Então, quando aquele sexto anjo celestial tocou a sua trombeta, então houve aquela Segunda Guerra Mundial, aquela perseguição sobre os judeus. E ali em Apocalipse 11,15 está o sétimo anjo desta mesma ordem, o sétimo anjo celestial, que tocará a sétima trombeta, que o irmão Branham diz que são 2 profetas, Moisés e Elias. Estes profetas virão no período da grande tribulação, onde é aquela última metade da última semana das 70 semanas de Daniel, onde Deus tornará a tratar com os judeus através de Moisés e Elias. Esta é a sétima trombeta tocada pelo sétimo anjo celestial. Mas o irmão Branham fala, este aqui em Apocalipse 10,7 é o mensageiro da sétima era. Veja, este anjo de Apocalipse 10,7 é o mensageiro da sétima era. Como você pode dizer que o mensageiro da sétima era é o irmão Branham e o anjo de Apocalipse 10,7 é outro? Não tem cabimento. O irmão Branham diz, este aqui em Apocalipse 10,7 é o mensageiro da sétima era, e é um homem, e ele tem de trazer uma mensagem de Deus, e sua mensagem e ministério vão consumar o mistério de Deus, como ele tem anunciado aos seus servos, os profetas. Deus vai tratar a este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. Isso é o que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também. Na primeira era houve um profeta chamado Paulo. Ele foi o primeiro anjo da primeira era da igreja. Mas na última era da igreja, na sétima, também há um profeta. Por isso ele é chamado de o sétimo anjo, porque ele vem na sétima era e ele é o mensageiro dela. E ele revela todo o mistério de Deus. Também na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 64, nós temos também 2 ensinamentos sobre este casamento e divórcio.
Agora, que o nosso Senhor tenha aberto o mistério dos 7 selos de sua palavra para nós nestes últimos dias. Ora, para muitos de vocês, pode ser que isto seja grego, porém minha igreja compreende. Bem, que quando vocês ouviram sobre as visões e o que aconteceu, e a pergunta é uma pergunta bíblica. Fomos convidados aqui crendo que há uma resposta verdadeira para todo este segredo escondido, que tem estado escondido desde a fundação do mundo. E as profecias bíblicas dizem que neste dia, estes segredos seriam cumpridos. Apocalipse 10, mas nos dias da voz do 7º anjo, o mensageiro de Laodiceia, se cumprirá o segredo de Deus. E esta é a última era, a qual é Laodiceia. O irmão Branham diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, o mensageiro de Laodiceia, se cumprirá o segredo de Deus. E esta é a última era, a qual é Laodiceia. Também na mensagem, Senhores, é este o tempo, parágrafo 204. O irmão Branham fala mais claramente isto. É o melhor parágrafo para quem quer compreender esta questão. Muitos não creem, mas nós cremos. E ele diz, eu creio que o 7º anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da 7ª era da igreja de Apocalipse 3,14. Não sou eu quem está dizendo, mas é o irmão Branham. Porém, muitos que dizem crer no irmão Branham, saem por aí dizendo, e fazem sucesso na América Latina, como foi o falecido William Soto Santiago, com todo respeito. Ele também pregou que o anjo da era da igreja de Laodiceia era o irmão Branham, mas que o 7º anjo é outro, que o 7º anjo seria ele, no caso. Depois ele mudou a sua doutrina e disse que era o anjo do Senhor. Ele dizia que o anjo da igreja de Laodiceia era o irmão Branham e que o anjo de Apocalipse 10:7 era ele. Porém, depois de seu ministério, depois de sua partida, muitos ainda pregam isto. Pregam que o irmão Branham não revelou tudo porque ele não foi o 7º anjo da igreja, o 7º anjo de Apocalipse 10:7. E o irmão Branham diz, recordem, agora deixe-me ler, vejam, onde posso ler? Agora, este era o 7º anjo, mas nos dias da voz do 7º anjo, o 7º versículo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Agora vocês notam, este era um anjo, e é o anjo da 7ª era da igreja, porquanto aqui diz que é o 7º anjo da 7ª era da igreja. Encontramos que, se desejam ver onde está o anjo, Apocalipse 3,14, é o anjo para esta era de Laodiceia. O irmão Branham lê a escritura de Apocalipse 10, onde diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. E o irmão Branham diz categoricamente, este é o anjo para a igreja de Laodiceia. Agora vocês recordam quando isto foi dito lá, os anjos para as eras da igreja? E agora nisto, concordará exatamente nestes 7 selos sobre os quais viremos falar. E os 7 selos dos quais estamos falando, tratando de falar, quando chegarmos a este tempo, são 7 selos escritos. Agora vem outro ponto aqui, mal interpretado por muitos, mas que pela graça de Deus foi nos mostrado, quando João tomou o livro e profetizou outra vez. E os 7 selos dos quais estamos falando, tratando de falar, quando chegarmos a este tempo, são 7 selos escritos. E estes 7 selos, conforme vocês sabem, são exatamente a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Mas ali estão outros selos que estão na parte de detrás do livro, fora da Bíblia. Notem, chegaremos a isto num momento. Veja que o irmão Branham diz aqui em 1962, antes da revelação dos selos vir, ele diz que há 7 selos escritos e que há 7 selos por detrás do livro, fora da Bíblia, que não estão escritos. E muitos, os mesmos que falei, pegam este parágrafo e dizem que o irmão Branham, como anjo da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,14, ele revelou os selos escritos, mas que teria que vir um anjo de Apocalipse 10:7 para revelar os selos não escritos, que está
detrás do livro. Veja como uma doutrina se forma, como uma doutrina surge, através de um parágrafo isolado e mal interpretado. Este é um parágrafo isolado. E por que um parágrafo isolado? Porque mais tarde, creio que em 1964, 1965, o irmão Branham prega a mensagem alimento espiritual em seu devido tempo, e ele diz que ele pensava que era assim, que haviam 7 selos escritos e 7 selos não escritos, que seriam 7 trovões. Mas o irmão Branham disse, isto não pode ser assim, isto seria acrescentar ou tirar. Os 7 trovões não é algo fora da Bíblia, detrás do livro. Não, é algo que está escondido dentro do livro. Quando os 7 selos foram abertos, isto abriu a revelação do que eram os 7 trovões. Vejam o mal de isolar um parágrafo. Se estes falsos mestres viessem a alimento espiritual em seu devido tempo, ou fossem humildes suficientes para ouvir o homem que Deus levantou aqui no Brasil, eles veriam que não há selos fora do livro e dentro, escritos e não escritos. Mas eles veriam o que o irmão Branham diz aqui. Então, ali atrás, no princípio dos 7 selos, quando aqueles 7 anjos desceram em forma de pirâmide, se colocaram ali e disseram que regressasse aqui e falasse sobre os 7 selos, e que ele estaria comigo. Ele me mostrou o que eles eram, as coisas perdidas. Eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro, e que seria algo que não estava escrito no livro, mas chegou a ser revelado que ele não pode fazer isto. Não é algo que está escrito no livro, é algo que está escondido no livro. Qualquer que tirar uma só palavra, ou acrescentar uma só palavra disto, assim sendo, é um mistério que tem estado no livro nestas 7 eras da igreja. Cada um deles produz um mistério, tudo quanto ao batismo na água e estas outras coisas, com as quais a igreja tem estado às apalpadelas por tanto tempo. Veja, o irmão Branham diz, eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro, e que seria algo que não estava escrito no livro, mas chegou a ser revelado que ele não pode fazer isto. Então, quando você pega este parágrafo de Senhores a este tempo, onde o irmão Branham fala de selos escritos e não escritos, e faz uma interpretação, e diz que o irmão Branham revelou os selos escritos, mas os 7 trovões ele não revelou, que viria o 7º anjo de Apocalipse 10:7 para fazer isto, você vê que isto é uma falsa doutrina, fundamentada em um parágrafo isolado. O irmão Branham corrigiu. Os 7 trovões não podem ser algo fora do livro, pois isto seria acrescentar ou tirar da palavra. Você vê na mensagem O Desvelar de Deus, parágrafos 273 a 278, que os ministros chegavam para o irmão Branham e diziam, bem, irmão Branham, com esta sabedoria, com este dom, com este chamado que o irmão tem, o irmão pode escrever o 23º capítulo de Apocalipse. Sabemos que Apocalipse só tem 22 capítulos, mas você, sendo um profeta, pode escrever o capítulo 23 de Apocalipse. Você pode escrever o que são os 7 trovões. Mas o irmão Branham diz, eles estavam tentando me apanhar, eles estavam tentando fazer uma armadilha. E muitos caem nessa armadilha de crer que há 7 trovões fora da Bíblia. Mas o irmão Branham diz, não, está tudo revelado lá, está escondido na Bíblia. Quando os 7 selos foram abertos, isto abriu a revelação do que aquilo era, o irmão Branham diz. E o 7º anjo de Apocalipse 10, era ele quem revelaria estes 7 trovões. E ele é o mesmo anjo de Apocalipse 3:14, conforme vimos. Na era da igreja de Laodiceia, parágrafo 38, o irmão Branham diz, agora este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10:7 fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10. Como você pode saber quem é o 7º anjo? Bom, aqui está dizendo o que ele faria. Ele revelaria os 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos.
O sétimo anjo revelaria os 7 trovões. E quem revelou os 7 trovões? Foi depois do irmão Branham? Vamos ver o que o irmão Branham diz aqui. Tem os 7 trovões. Alguém faz uma pergunta para o irmão Branham. Tem os 7 trovões, os quais se igualam... Não, vamos ler o outro aqui. Desvelar de Deus, parágrafo 277 a 278. E ele disse: bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram? Não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Alguém pergunta. E o irmão Branham diz: não, Senhor. Isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Será revelado a algum homem? Será revelado ao Dr. William Soto? Ou a outro que venha e diga que é o 7º anjo de Apocalipse 10? O irmão Branham diz categoricamente: não, Senhor, isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Quando o irmão Branham revelou os 7 selos em Jeffersonville, em 1963, aquilo ali abriu a revelação do que eram os 7 trovões. Os 7 trovões estavam na Bíblia em mistério, em símbolos, escondidos, melhor dizendo. Você vê que os 7 selos estão escritos, mas eles estão em símbolos. O irmão Branham fala nos selos. Há um mistério concernente a cada símbolo. E quando aquele mistério é revelado, aquilo então é os 7 trovões. Quando o irmão Branham pregou a revelação dos 7 selos, ali estavam os 7 trovões sendo manifestados, pois o anjo forte havia descido do céu, vestido de uma nuvem, conforme a Bíblia falou que ele viria, em Atos 1, creio que versículo 19, não me lembro bem, onde Jesus foi assunto ao céu e 2 varões se pararam ao lado daqueles discípulos e disseram: por que admirais a este Jesus, a quem vós estão vendo subindo? Ele virá da mesma forma. Ele subiu e uma nuvem o recebeu. E ele viria da mesma forma, envolto em uma nuvem. E ele veio envolto de uma nuvem. E ele trouxe o livrinho aberto e pisou um pé no mar e o outro na terra. Encarnou-se em seu profeta e voltou a Jeffersonville para pregar a revelação dos 7 selos. Quando o anjo forte desce em Apocalipse 10, ele brada como leão. Ele não é mais cordeiro, ele não é mais mediador, mas ele é leão, ele é juiz. Então ele brada e 7 trovões desferem suas vozes. Quando este anjo forte, Cristo, desceu do céu vestido de uma nuvem em 1963 e pisou um pé no mar e outro na terra, se encarnou em seu profeta e veio a Jeffersonville pregar os 7 selos. Ali estava o cumprimento da visão de João. Os 7 trovões desferiram suas vozes, os quais são as revelações contidas nos 7 selos, que seriam mistérios, verdades que converteriam o coração dos filhos aos pais. Como você pode dizer que é convertido se você nega a revelação dos 7 trovões? Como eu estava assistindo uma mensagem do pastor Osmar essa semana, uma tremenda mensagem, que já haviam me falado há muito tempo e eu nunca tinha assistido, que se chama Branham Cumpriu Apocalipse 10:7, onde o pastor Osmar foi pego em uma armadilha, ou tentaram fazer uma armadilha para ele, e reuniram uma igreja com vários pastores que não criam naquilo que ele pregava, que combatiam aquilo que ele pregava, e o pastor Osmar, creio que achava que era uma reunião com pastores para falar acerca daqueles assuntos, mas ali estava uma igreja cheia, e aqueles pastores que não criam no que ele pregava, todos assentados para assistirem a sua pregação. E ali tem um momento que um se levanta, e o pastor Osmar fala: fica quieto aí. E o outro fala do lado: não é assim. Você vê a valentia que Deus gera em um homem quando o mesmo é chamado para trazer uma mensagem. Cercado de gente que combatia o que ele pregava, ele chegou ali e disse isto que eu disse aqui: como você diz que é convertido
se você nega que os 7 trovões foram revelados. O irmão Branham disse que a revelação dos 7 trovões é que converteria o coração dos filhos aos pais. Isto é Deus trabalhando, isto não é um homem não teria coragem de fazer aquilo, ainda mais um homem que conhecemos, que é o pastor Osmar, alguém tão dócil, tão manso, e chegar ali e enfrentar todo aquele sinédrio, todo aquele concílio pastoral, e mostrar a mensagem da forma que ela é, sem amansar, sem alisar, mas ainda perguntar, e ainda falar, se eu não creio nisto, eu sou incrédulo. Quem não crê nisto é incrédulo. Daí que se levantou o homem, ficou bravo. Mas quando Deus envia um homem para trazer uma mensagem, ele traz sem medo. Como o nosso pastor pregou uma vez, a valentia de um homem só, creio que é assim a mensagem, a valentia de um homem. E a gente vê isto cumprindo em nossos olhos. Não é apenas umas palavras, uma pregação, a valentia de um homem. A gente vê isto em manifestação. É a valentia de um homem. E maior valentia, na minha opinião, não é a valentia de você vir e falar o que você crê para alguém que não crê. Maior valentia é você pregar e permanecer firme em uma convicção, vendo que todo mundo não crê naquilo. Ninguém crê naquilo e você permanece convicto. Você tem que ter fé para crer assim. Para permanecer convicto assim, você tem que ter fé. Você tem que ter revelação naquilo que você está crendo, naquilo que você está pregando. Eu mesmo sou assim, no sentido contrário. Se alguém fala algo contra, eu já fico com, como é que eles chamam? Síndrome de inferioridade, já fico, mas será que é assim mesmo? Mas quando Deus chama um homem para trazer uma mensagem tão grande, ele permanece firme em sua convicção. Pode o mundo desmoronar, pode todos o abandonar, mas aquilo está dentro dele e ninguém tira dali. E foi assim que esta mensagem foi trazida para nós aqui no Brasil, com convicção, como foi pregado, minhas convicções. E também na mensagem Perguntas e Respostas, número 4, parágrafos 77 a 78, também falando dos 7 trovões, mais um parágrafo apenas para afirmar mais os irmãos. Tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios já sido revelados? Alguém faz uma pergunta 21. Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não são dados a conhecer como os trovões? E o irmão Branham responde, não, nos 7 selos foram revelados, disso se tratavam os trovões. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes e ninguém podia entender o que eram. João sabia o que eram, porém lhe foi proibido escrevê-lo. Ele disse, porém o 7º anjo, nos dias de seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados, e o 7º anjo é o mensageiro da 7ª era da igreja. O 7º anjo da 7ª era da igreja é o anjo de Apocalipse 10:7. Ele revelaria os 7 trovões, e ele revelou os 7 trovões. E de onde viria o 7º anjo? Aonde ele apareceria? A Bíblia fala tudo isto. A Bíblia diz o que ele faria, em que tempo ele viria, aonde ele viria. Na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 158. Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 158. O irmão Branham diz, então vemos que a luz do entardecer está aqui. E o que adianta ter luz se você não possui nenhum olho para ver como se ajeitar por aí? O que é a luz do entardecer? A luz acende para revelar algo. O irmão Branham diz, virá a luz do entardecer. E a luz vem para acender algo, para revelar algo, para mostrar algo que estava oculto. A luz do entardecer veio para revelar os mistérios de Deus. Não é isto correto? Se há algo aqui que você está sentindo e você não pode compreender o que é na escuridão, então acenda a luz. É para revelar. O que é para Malaquias 4 fazer? Vem fazer a mesma coisa. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Porque estas são as denominações cambaleando neste reticências, é para revelar, trazer para fora. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Tem que haver olhos primeiro para ver. Não é isto correto? Para revelar Malaquias 4, revelar São Lucas 17:30, São João 14:12, também João 15,
capítulo 15, versículo 24, também versículos 16 ao 13, e também revelar Apocalipse 10, versículo 1 ao 7. Veja que o irmão Brana cita diversas escrituras aqui. E ele faz isto em várias mensagens. Ele cita as escrituras para o seu dia. Ele cita a promessa para o seu dia. Ele cita aonde aquela promessa se cumpriria, como ela se cumpriria, em que tempo ela se cumpriria. O irmão Brana cita todas estas escrituras. Em nenhum momento ele cita Apocalipse 10, 8 a 11. Sabemos que o irmão Brana teve que comer o livro e profetizar, porque senão não poderíamos comer também. Mas Apocalipse capítulo 10, versículos 8 a 11, diz que João comeria e profetizaria outra vez. Esta escritura não teve seu cumprimento nos dias do irmão Brana. E o irmão Brana nunca citou ela desta maneira, colocando ela como uma promessa para o seu dia e dizendo, isto é para nosso dia, como Lucas 17:30, como Malaquias 4. O irmão Brana não entrou nesta escritura, assim como Jesus não entrou naquela escritura que falava do dia da vingança de nosso Deus. Ele entrou ali na sinagoga e a ele foi dado o rolo do profeta Isaías. Ele leu até, creio que versículo 2, parte do versículo 2, e não encerrou o versículo, pois aquilo era para os dias da voz do sétimo anjo. Um profeta não adentra na escritura, na promessa de outro. Estes profetas que tentam tomar a escritura de outro, estes que dizem que são Apocalipse 10:7, estes que dizem que são clamor da meia-noite, eles são falsos profetas, porque o verdadeiro profeta, ele permanece no seu chamado, na sua escritura, na promessa para o seu dia. E um verdadeiro profeta, ele não toma a escritura de outro. Quando alguém chama nós de impostor, você é um impostor, quer tomar o lugar do irmão Brana. Pastor Osmar é um impostor, quer tomar o lugar do irmão Brana. Tomar o lugar do irmão Brana seria fazer o que estes fazem, porque vimos que o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 é o irmão Brana, mas eles chegam e dizem que eles são. Então eles estão tomando o lugar do irmão Brana, e não é isto que estamos fazendo, mas mostrando a promessa para nosso dia, a qual o irmão Brana não falou, a qual ele não entrou, mas deixou para este dia. Pois a noiva deveria tomar o livrinho, comer e profetizar outra vez. Aquilo que o sétimo anjo comeu e profetizou, a noiva, João, a esposa, deveria comer e profetizar outra vez. Ao irmão Brana foi proibido de explicar a terceira etapa, mas a nós é comissionado comer o livro e profetizar outra vez. Há uma escritura para este dia, e somos privilegiados e agraciados por Deus em poder fazer parte deste quadro, em poder fazer parte desta cena, desse filme, poderíamos dizer assim, nesta peça teatral de Deus. Temos feito o papel de reconhecer esta escritura e que possamos permanecer firmes assim, não como muitos que pregaram neste púlpito e falaram exatamente estas mesmas palavras e depois decaíram, mas que possamos nos manter humildes e cuidadosos e temerosos, e que possamos respeitar uns aos outros e a Deus, para que permaneçamos crendo nessa escritura. E o irmão Brana diz, para revelar Malaquias 4, revelar São Lucas 17:30, São João 14:12 e também João 15:24, 16 a 13. E também revelar Apocalipse 10, 1 a 7, a abertura dos 7 selos e a mensagem do sétimo anjo, para abrir, para revelar quando vier a luz do entardecer. O que é a luz do entardecer? O irmão Brana ensina que o evangelho e a civilização caminharam com o sol. O sol nasce no leste, ali com o povo oriental, e ele veio vindo e se põe no oeste. Assim foi o evangelho e a civilização. A civilização e o evangelho nasceram no ocidente, no oriente, aliás. Nasceram ali no leste. Ali estavam as potências do mundo. Ali se iniciou a pregação do evangelho. E esta luz, este sol veio vindo através da Europa,
mas aquele, a Bíblia diz, era um dia que não poderia ser chamado nem dia e nem noite, pois ali haviam apenas reformadores, que trouxeram apenas uma pequena porção da palavra para o seu dia, e permaneceram firmes com ela. Ali era um dia nublado, poderia-se dizer assim, que não seria chamado nem dia e nem noite, mas no entardecer haveria luz. Quando aquele sol, quando o evangelho e a civilização chegassem aos Estados Unidos, ao Ocidente, às Américas, então haveria luz do entardecer. Um profeta viria, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Lucas 17:30, Apocalipse 10:7, Atos 3:21, viria um profeta nos Estados Unidos da América e seria a luz do entardecer. Cristo, que se manifestou como Alfa no Oriente, se manifestaria como Ômega no Ocidente. Deus em carne humana, Deus na forma de um profeta. Ele teve que usar o corpo do profeta para se manifestar novamente, para manifestar o ministério do Filho do Homem. São Lucas 17, 26 a 30. O irmão Branham, sabemos que não era o Filho do Homem, mas você não pode ver o Filho do Homem se não olhar no irmão Branham, porque o Filho do Homem, o irmão Branham diz, é um profeta. Você vê que Moisés diz que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E quando este prometido veio, era Jesus Cristo, o qual chamou a si mesmo de o Filho do Homem. Ele era o Filho do Homem quando estava sobre a terra, porque ele era um profeta. Mas quando ele subiu ao céu e se iniciou o período das 7 eras da igreja, então ele foi Filho de Deus. Ele não era mais um homem, ele não era mais um profeta, mas ele era o Espírito Santo intercedendo ali pelas 7 eras da igreja. E quando acaba a 7ª era da igreja, então Jesus Cristo, conforme Lucas 17:30, se revela novamente como o Filho do Homem, um profeta. O irmão Branham diz na mensagem provando sua palavra, parágrafo 236, que o Filho do Homem é Jesus Cristo que descerá do céu em carne humana e unirá a igreja a ele. O Filho do Homem é Jesus Cristo que descerá do céu em carne humana. O Filho do Homem se manifestou ali no Ocidente. Ele foi a luz do entardecer, Cristo novamente em carne, o Filho do Homem. E o irmão Branham diz, e também revelar Apocalipse 10, 1 a 7, a abertura dos 7 selos e a mensagem do 7º anjo, para abrir, para revelar quando vier a luz do entardecer. Quando viesse a luz do entardecer, quando o evangelho chegasse aos Estados Unidos da América, quando um profeta aparecesse nos Estados Unidos, então o irmão Branham diz, se cumpriria Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7. Tem uns se dizendo, Apocalipse 10, 7, que moram no Oriente, na Índia, e eles se dizem Apocalipse 10, 7. O que você vai fazer com esta mensagem que o irmão Branham diz? Que o 7º anjo de Apocalipse 10, 7 viria na luz do entardecer, viria nos Estados Unidos da América. Ali foi a luz do entardecer, ali houve um profeta, ali houve Cristo novamente, através de um profeta. Também na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, parágrafo 148, para encerrarmos, o irmão Branham diz, o que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando sua palavra. Isto é o que é todo este barulho. Observem, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 ao 7. O que foi tudo aquilo sobre o monte pôr do sol? O irmão Branham diz, é Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, 1 ao 7. Deus cumpriu a história nos dias do irmão Branham. Foi ali naqueles dias que todos os mistérios de Deus foram revelados. Não seria depois do irmão Branham. Apocalipse 10, 1 ao 7, o irmão Branham diz, foi cumprido. Deus cumpriu sua palavra. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ele diz, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7, a última mensagem para a última era da igreja, cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem fosse revelado. Você diz que o irmão Branham é Apocalipse 10, não é Apocalipse 10:7, mas que ele é Lucas 17:30.
porque essa doutrina ensina assim, que o irmão Branham é Deus, que ele é Lucas 17:30, mas que ele não é o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Tem tanto parágrafo aqui que vai de contra isto, com todo respeito a quem crê assim. O mistério escondido de Apocalipse 10:1-7, a última mensagem para a última era da igreja, cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem fosse revelado. Também no parágrafo 152 da mesma mensagem, qual é a atração sobre a montanha. E o Deus dos céus prometeu no tempo do entardecer que haveria luz do entardecer. 3 anos atrás este ministério era uma profecia. Senhores, é este o tempo, mas agora é história, já passou, a promessa está cumprida. Senhores, é este o tempo, e qual é a atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na mensagem Senhores, é este o tempo, o irmão Branham faz perguntas. É este o tempo da revelação dos trovões? É este o tempo do cumprimento de Apocalipse 10? É este o tempo do cumprimento da visão que ele teve da explosão dos anjos? E o irmão Branham, quando pregou a mensagem Senhores, é este o tempo, ele pregou em cima da escritura de Apocalipse capítulo 10, versículo 1-7. E agora ele está dizendo que aquilo que estava prometido ali, aquilo que ele havia falado, que ele se perguntou quando seria o tempo, aquilo já havia se cumprido. A profecia de Senhores, é este o tempo, havia se cumprido. Já havia passado, era história. Deus tinha cumprido sua palavra prometida de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1-7. E graças a Deus, Deus também tem cumprido a palavra prometida de Apocalipse 10, 8-11. Inclinemos nossas cabeças. Senhor, muito obrigado por este momento que tivemos. Abençoe a todos que disponibilizaram um pouco do seu tempo para nos assistir, para assistir essa pregação, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Todo dia aprendemos um pouco mais com a palavra de Deus. Como o nosso pastor disse, você tem que se encher do Espírito Santo todo dia. Não podemos achar que sabemos tudo, pois esta mensagem é tão rica que não teríamos como saber tudo. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por termos um lugar, uma igreja onde congregar, onde apoiar, como o irmão Branham diz, onde auxiliar. Obrigado por termos um pastor que crê nessa mensagem, que vive ela, que prega ela, que tem um testemunho de vida que ninguém pode apontar um dedo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Só temos a agradecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.